Hoje a gente vai falar sobre deglutição e sono no idoso, né? E eu gostaria que tu te apresentasse para o pessoal da Nutrical que não te conhece. E eu, me apresentando, meu nome é Graziella, eu sou nutricionista e proprietária da Nutrical. Então tá, muito obrigada, Graziela, pelo convite. Fiquei muito honrada, muito Eu que feliz agradeço. da gente poder estar conversando um pouquinho sobre esses assuntos aí que eu amo, de paixão, assim, é o que eu mais gosto de estudar, assim, acho super importante. Então, meu nome é Aline Priklagnik, eu sou fonoaudióloga, formada há alguns anos já. Sou especialista em disfagia, né, que é a alteração de deglutição pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, especialista em motricidade orofacial também pelo Conselho Federal, e sou certificada em fonoaudiologia do sono pela Associação Brasileira do Sono, que é a associação maior de sono no Brasil, né, uma associação multiprofissional. E o meu doutorado eu estou fazendo nessa área também, na área de apneia obstrutiva do sono, e continuo atendendo na área de Uhum. disfagia, deglutição. Meu foco é muito idoso, né? Adultos e idosos. Então, Sim, daí do link aí dos conceitos aí que a gente vai estar discutindo e conversando um pouquinho aí com o pessoal. então, eu acho que é super importante nesse momento falar sobre sono, porque a ansiedade, toda a questão do que a gente está passando, né, com a pandemia, acabou causando, né, em alguns idosos alterações, não só nos idosos, né? Sim. Então, eu queria te perguntar o que que a gente tem que esperar, ou o que que é normal no sono do idoso. Uhum, tá. Então, assim, os idosos, eles já têm, ao longo da vida, né, eles vão tendo modificações, né, modificações orgânicas, bioquímicas, né, em todo o processo de homeostase do organismo, né, o que que é a homeostase, né, a capacidade do organismo de voltar para o equilíbrio, né, então, assim, a homeostase muitas vezes não é adquirida, né, não se consegue mais no idoso, né, então, por exemplo, quando a gente sai à noite, né? Ou vai numa festa, por exemplo, né? E a gente bebe um pouquinho a mais de noite. Quando a gente é jovem, no outro Uhum. dia a gente tá meio grogue ainda, mas 2 dias depois a gente tá super bem. E a gente volta ao nosso normal, a esse equilíbrio da homeostase, né? É um exemplo, né, na verdade. Quando a gente Sim. começa a ficar mais velho, né? A gente começa o processo do envelhecimento ali a partir dos 25 anos. Quando a gente vai para o idoso, 60, 70 anos, ele bebe um pouquinho a mais, por exemplo, ele às vezes vai demorar 3, 4, 5 dias para conseguir recuperar, né? Ter esse equilíbrio da homeostase. E muitas vezes, em alguns casos, não se consegue essa homeostase totalmente, né? Então, ao longo do tempo, o idoso ele vai diminuindo essa capacidade de voltar ao equilíbrio do organismo. Por isso que a gente tem que ter alguns cuidados. Então, quando a gente fala em sono, o que, que a gente observa? Então, só para explicar um pouquinho como é que acontece o sono. Tá? Então, o sono acontece por meio de duas grandes fases, né? Que é o sono REM e o sono não REM. O sono não REM a gente tem três fases, que é o estágio um, 2 e 3, e depois o sono REM. E a gente passa por esse ciclo 3, 4, 5 vezes numa noite. Né? Então a gente passa por todos os ciclos várias vezes. Né? E Uhum. geralmente o idoso, o que, que acontece? Ele vai ter, em comparação ao adulto, né? Que não antes, né, de ser idoso, antes dos 50 anos ali, o adulto médio ao redor dos 40, 30. Então, o idoso ele vai demorar um pouco mais para iniciar o sono em relação ao adulto, né? Ele às vezes demora 30, 40 minutos a mais para pegar no sono do que o adulto. Muitas vezes o sono profundo, que é o N3, que é onde a gente tem secreção de hormônios, né? Sintetização de proteínas, ele está diminuído no idoso, né? Então, o sono N3, ele é diminuído, muito provavelmente porque o N3, que é o sono profundo, ele geralmente acontece maior parte do tempo, o maior tempo do N3 é no primeiro estágio de ciclos de sono, ou seja, no início da noite. Então, se esse idoso ele já Uhum. demora um pouco mais para dormir, ele perde um pouco desse primeiro ciclo do sono. Então, ele acaba, consequentemente, também tendo diminuição desse N3, que ele é muito importante por todas as questões bioquímicas, né, e metabólicas do organismo. Além disso, ele tem uma diminuição do sono REM. O que é o sono REM? É o estágio do sono que a gente consegue ter o relaxamento total da musculatura. Então, que a gente chama de atonia. Então, é o momento que a gente tem o descanso, digamos assim, total dos nossos músculos do corpo. E quando esse idoso, por exemplo, ele tem uma diminuição desse estágio, ele tende a não recuperar totalmente aquela musculatura durante a noite, né? Além da questão dos processos Uhum. bioquímicos, do N3. Então, muitas vezes, durante o dia seguinte, ele vai ter
por mais que ele acorde bem, daqui a pouco ali, depois do meio-dia, ele vai ter necessidade de dormir. Diferente do adulto, que se o adulto tem uma boa noite de sono, ele fica bem durante o dia. Por mais que a gente tenha aquela soneca, né? Ai, tô com sono depois do almoço, a gente fica bem se o nosso sono tá de qualidade e de quantidade boa. Mas o idoso, como ele tem menos tempo desses estágios principalmente, né? Ele acaba cansando mais ou não recuperando tudo durante o sono. Então ele às vezes vai ter necessidade daquela soneca pós-almoço. E às vezes para o idoso isso é considerado normal, coisa que para o adulto já não é. Né? O adulto que precisa dormir depois do almoço, a gente já, opa, né? Liga um sinal de alerta ali, porque daqui a pouco aquele adulto não está com sono tão bom à noite. Né? Então isso é bem importante. Uhum. Outra questão que é importante que a gente observa no idoso é que muitas vezes eles têm o que a gente chama de avanço de fases de sono, ou seja, o idoso ele tende a dormir mais cedo em relação ao adulto, né? Ou em relação à sua vida durante toda a sua vida, digamos. Ele, quando chega à idade mais idosa, né, ao redor de 60, 70, ele tende a começar a dormir mais cedo de noite. Por mais que ele demore mais para dormir, ele dorme mais cedo e ele tende a acordar mais cedo. Então, daqui a pouco, aquele idoso que acorda 6 horas, 5 horas, mas ele foi dormir lá 9 horas da noite, 10 horas da noite. Então, daqui a pouco ele teve o tempo total normal, né, adequado para ele, e ele consegue acordar bem, renovado, né, com sono reparador. Então, são questões bem importantes, assim, da gente estar observando. A gente observa essas mudanças aí na dinâmica de sono do idoso, assim, né? Sim, Então, é bem diferente a dinâmica do idoso, de nós adultos ou dos adolescentes, crianças, o tempo de sono é bem diferente. muito, não, muito. E o adolescente até entra em outra questão, né? O adolescente até muitas vezes vai precisar de mais tempo de sono, né? É diferente, Sim. assim, por questões de mudanças, de crescimento, de desenvolvimento, de mudanças hormonais, principalmente. Eles vão precisar de mais tempo até, que é bem diferente do que a gente observa no idoso, né? No sono normal aí do idoso. Tá. E, Aline, quais são os distúrbios no sono do idoso? O que a gente pode esperar de distúrbios que podem ocorrer com esse idoso? Então, assim, alguns distúrbios muito frequentes que a gente observa no idoso é algum dos tipos de insônia, né? Então, são idosos que acabam tendo insônia ou por questões emocionais, muitas vezes, né? Psicossomáticas, eles acabam desenvolvendo algum tipo de insônia ao longo da vida, principalmente na fase idosa, né? Os idosos, eles tendem a ter principalmente distúrbio respiratório do sono, então são idosos que têm apneia obstrutiva do sono, né? Então é muito mais prevalente nos idosos do que nos adultos, né? Então, são alterações que a gente observa muito frequentemente. E, além disso, a gente tem o distúrbio de pernas inquietas, que a gente também observa muito nos idosos. Né? Então, aquela pessoa que dorme e fica muito tempo mexendo as pernas, né? Ou durante o sono mesmo, né? Então, acaba tendo um sono um pouco mais agitado, muitas vezes por causa das pernas inquietas. Então, são alguns distúrbios gerais do sono, né? Eu vou acabar focando aqui um pouco mais nos distúrbios respiratórios do sono, que é uma parcela dos distúrbios que a fonoaudiologia atua, né? Que é a questão da respiração, pensando na musculatura, do sistema espermatognático, né? Então, a gente pode estar intervindo, avaliando, né, esses pacientes que têm um distúrbio respiratório do sono, né? Que até daqui a pouco a gente pode estar detalhando um pouquinho mais. Sim, eu até fiquei impressionada com essa questão das pernas inquietas, porque meu sono é muito agitado e eu tenho as pernas inquietas. Então eu tenho que me virar para um lado, me virar para outro, achar a posição e nem sempre é a mesma posição. E daí coloca um travesseiro entre as pernas, tira o travesseiro, não é assim. Então eu acho que na idade idosa eu vou acabar tendo muito problema para dormir, então, porque eu tenho esse problema desde sempre. Eu queria te perguntar também, tu falou da deglutição. Então, a deglutição alterada, ela tem relação com a apneia do sono, né? Queria que tu comentasse um pouco, inclusive, a prevalência disso nos idosos. Sim. Então, na verdade, só a questão de ser idoso, né? O que acontece com a nossa musculatura, né, ao longo da vida? A gente começa a ter perda de fibras musculares ao longo da nossa vida. A partir dos 25 anos, a gente começa a nossa curva de declínio, digamos assim, né? A gente começa a ter algumas perdas a partir dos 25 anos. Por isso que é tão importante a gente poder estar observando nossa alimentação, exercício físico, sono, justamente para a gente não perder mais do que a gente precisa, né? Ou do que é, digamos, fisiológico. Então, por exemplo, a gente perde fibras
colágenas, fibras elásticas, isso vai estar alterando algumas funções musculares, né? Porque no momento que a gente tem uma musculatura menos fibrosa, né? Ou mais fraca, digamos assim, ou tende a ficar mais flácida, a gente tende a ter uma dificuldade maior na deglutição, né? É comum a gente ver os idosos engasgarem frequentemente, né? Tossirem porque estão comendo ou bebendo algum tipo de alimento ou líquido. Então, o idoso ele já tem essa predisposição. Então, a gente tem dois tipos de alterações de deglutição no idoso, que é a presbifagia, que é o envelhecimento da função da deglutição, que é esperado, né? Mas, claro, alguns vão precisar de intervenção, outros não. Alguns, mesmo com uma presbifagia, vão conseguir lidar bem, não vão perder peso, vão estar comendo bem e tá tudo certo. Outros, mesmo com presbifagia, que é o envelhecimento da função, vão precisar daqui a pouco de uma intervenção fonoaudiológica a curto prazo, 1, 2 meses, para fazer algumas adaptações musculares e funcionais. Mas vão ter aqueles idosos que vão ter uma disfagia. O que é a disfagia? É a alteração da deglutição, que é um sintoma de alguma doença de base, né? Então, por exemplo, um idoso que teve um acidente vascular cerebral, né? Ou um idoso que daqui a pouco tem uma doença de Parkinson. A gente vai ter outros tipos de alterações associadas, né? E quando a gente pensa em sono, em distúrbio respiratório do sono, os idosos, eles já aumentam muito a prevalência. Então, por exemplo, a disfagia, né, a presbifagia, que é a alteração da deglutição na idade mais idosa, né, mas a partir dos 60, 70 anos, a gente encontra em torno de 30% até 60% na população, 30% e 60%. Então, claro, daí a gente vai ter, comparando populações, adultos, idosos saudáveis, independentes, que fazem exercício físico, vão ter uma prevalência, né? Idosos institucionalizados, né, que moram em residenciais, vão ter outro tipo de prevalência. Então, geralmente, idosos institucionalizados, eles tendem a ter uma prevalência maior, ao redor de 60%, 70% de prevalência aí de distúrbios de deglutição. Então, isso é bem importante. Assim. E a correlação dos distúrbios de deglutição, né, da disfagia, ou não necessariamente já de um diagnóstico de disfagia, mas dos primeiros sinais de distúrbio de deglutição relacionado à apneia obstrutiva do sono, ainda a gente tem poucos estudos. Mas os estudos que a gente tem demonstram que sim, que quem tem apneia obstrutiva do sono tende a ter mais probabilidade de ter algum distúrbio de deglutição do que aqueles que não têm apneia obstrutiva do sono. Por quê? O que é a apneia obstrutiva do sono, né? Começar um pouquinho sobre o conceito. Então, a gente tem lá a nossa língua aqui, né? Então, digamos que a língua está aqui, né? Então, na horizontal. Aqui tem o palato mole e lá atrás tem a parede da faringe. Quando a gente está dormindo, né? Essa parte que é a orofaringe, ela tem que estar livre para a gente respirar durante o sono. E a apneia é quando essas partes se colabam. Então, não tem nenhuma passagem respiratória durante a noite ou durante o sono por alguns segundos, às vezes mais de 1 minuto, de acordo com a pessoa. E isso, às vezes, acontece várias vezes durante a mesma noite. Então, essa parada respiratória leva o quê? Leva à diminuição de oxigenação cerebral, consequentemente nos órgãos, né? Acaba favorecendo uma inflamação do organismo, né? Então, isso a longo prazo, né? Numa noite, a gente já sente, né? Quando a gente dorme mal, a gente já sente no outro dia. Mas aquelas pessoas que têm paradas respiratórias durante a noite frequentemente, eles tendem a ter uma alteração a longo prazo maior. Eles tendem a ter mais inflamação, tendem a aumentar de peso, que daí entra na questão nutricional, daqui a pouco a gente pode comentar. Então, assim, a gente tem que realmente estar atento. E o que se observa nos estudos? Assim, quem tem uma apneia obstrutiva do sono, geralmente são aquelas pessoas que acabam respirando mais pela boca durante a noite. Então, acaba diminuindo aquela sensibilidade na cavidade oral, né? Então, essa diminuição de sensibilidade na cavidade oral tende a favorecer os engasgos. Porque daqui a pouco aquele alimento que ele está comendo ou ele está bebendo algo, daqui a pouco começa a escorrer lá para trás. E como ele tem uma diminuição de sensibilidade pela apneia obstrutiva do sono e pela idade, ele acaba não observando. Aí daqui a pouco ele está microaspirando alimento ou líquidos. E daqui a pouco não está se protegendo, porque ele não tem essa diminuição de sensibilidade. E alguns estudos mostram que, hipotetizando, não foi comprovado ainda, que existe uma hipótese de que aquele idoso, né, ou aquela pessoa que tem apneia obstrutiva do sono muito frequentemente, acaba alterando a informação neuronal. Então, o cérebro começa a entender como se aquilo fosse normal. Então, tudo que já é alterado, ele é acaba considerando normal. Então, o input sensorial, né, que é aquela informação sensorial do cérebro, para a gente poder fazer uma deglutição adequada, engolir adequadamente, ou até
se proteger, às vezes não acontece, porque o cérebro acha que é normal. Uhum. Então, tem Sim. várias hipóteses aí correlacionando, né, os distúrbios respiratórios com alteração de deglutição. E como é importante, né, se observar o sono do idoso, eu acho que é importante, inclusive, nos residenciais, nas instituições de longa permanência, observar o sono do idoso, porque ali tu já consegue identificar um problema de deglutição que talvez não está sendo identificado durante a alimentação, né? E Exatamente. Não, isso é isso, muito importante. Principalmente, por exemplo, o idoso institucionalizado, a gente tem vários aspectos e fatores para a gente estar observando, né? Então, por exemplo, os idosos eles têm um aumento de prevalência, inclusive, de depressão. Então, a gente tem que estar observando se daqui a pouco, muitas vezes, a própria residencial, ou os técnicos, ou alguns médicos, às vezes, podem acontecer, daqui a pouco é da depressão. Pode ser da depressão, mas vale fazer uma avaliação funcional da deglutição. Porque, às vezes, ele está claro, as duas questões. Ele tá com uma presbifagia, né? E ele tá com uma depressão ao mesmo tempo. Ou uma coisa levou a outra. Então a gente precisa dar atenção igualmente. Porque se esse idoso começa a perder peso, né? Ele acaba perdendo, inclusive, mais fibra muscular, porque ele começa a ficar um pouco mais fraco. A gente tende a levar esse idoso a virar sarcopênico, que daí é muito mais difícil de tratar uhum, esse idoso. Então, isso é muito importante a gente estar exatamente. observando. E às vezes o familiar não, e às vezes até os residenciais geriátricos não se dão conta do quanto é mais barato investir numa avaliação fonoaudiológica e ter o trabalho de uma fono junto ao paciente do que gastar com suplementos, porque eu sei porque eu vendo suplementos e suplementos são produtos caros, Uhum. né? Mas é o trabalho para reverter a sarcopenia, que nem sempre se consegue reverter. Então, se tu fizer um trabalho desde cedo com o fono, tu consegue evitar que esse paciente venha a ter sarcopenia. Claro, com certeza. E claro, e o tratamento em conjunto, né? Eu não consigo trabalhar sem nutricionista junto, né? Todos os pacientes que eu avalio, idosos, com queixas de deglutição, pós-AVC, eu sempre falo, eu vou trabalhar com nutricionista, o paciente não evolui da mesma forma, eu não consigo trabalhar sozinha. Eu sempre bato na tecla, assim, porque o trabalho fono-nutri no paciente com disfagia é essencial. Essencial, porque daqui a pouco eu Exato. tô trabalhando a questão funcional dele, a questão muscular, a questão, né, da deglutição, da coordenação, mas ele, daqui a pouco, durante esse período, até ele conseguir reabilitar, uns 3, 4 meses, ele vai precisar de uma atenção especial da nutricionista, porque ele não vai dar conta ainda, porque ele está em reabilitação funcional. Então, ele vai precisar, daqui a pouco, de um aporte calórico maior até conseguir dar conta funcionalmente, né? Então, é essencial. Exato. Esses dias eu conversei com a Deise Matos, Oh, fonoaudióloga também, tua colega, maravilhosa, querida. sobre disfagia. E a gente falou exatamente sobre isso, que não há, o paciente disfágico ele não vai conseguir o aporte adequado. Uhum, Então, tu tem que trabalhar muito a nutrição junto com a fono para uhum, conseguir dar esse aporte de calorias, né? Para quem é leigo, a gente tenta chegar num valor X de calorias por dia, que são as necessidades diárias do paciente, né? E se a gente não consegue chegar com aquele paciente disfágico que tem uma dificuldade maior de se alimentar, vai acabar tendo que recorrer à sonda e que não é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é que as pessoas tenham prazer em se alimentar. Bom, perfeito. eu queria te perguntar sobre o ronco. Roncar é normal? Ou é um distúrbio fonoaudiológico? Tem como tratar o ronco? Uhum. Sim, o ronco, ele na verdade não é normal, tá? Eu digo que o ronco é comum, mas não é normal. Então a gente tem uma altíssima prevalência e incidência, né? A gente vê quem que não conhece alguém que ronca, né? Às vezes conhece várias pessoas que roncam, né? E diz, ele tá roncando. E muitas vezes o ronco até, muitas pessoas, ou acaba sendo um estigma até, as pessoas riem de quem ronca, fazem chacota, né? E muitas vezes é complicado, porque a própria pessoa às vezes vai ter vergonha porque ronca, ou não vai estar nem aí porque acha que é engraçado, né? E assim, ó, o que que acontece? O ronco, ele é a diminuição daquela passagem, né? Não é uma alteração fonoaudiológica, tá? O ronco, ele entra no rol de distúrbios respiratórios do sono, né? Então, o que que acontece? Então, Uhum. aquela passagem que não existe, né? Então, aquela passagem que colaba e acontece a apneia, no ronco,
é a diminuição da passagem. Então, existe a passagem do ar, mas menos. Então, aquelas estruturas vão estar vibrando pelo esforço respiratório. E daí que a gente ouve o barulho do ronco. Então, a gente diz que o ronco, na verdade, seria uma hipopneia. É a diminuição da passagem respiratória. Então, assim, o ronco Tá. sim tem tratamento, né? O quanto antes buscar tratamento, melhor. Muitas vezes a gente tem que estar observando, porque às vezes o ronco ele pode estar relacionado também a medicamentos. Então, tem alguns medicamentos que favorecem o relaxamento muscular, porque favorecem o sono, e às vezes vai auxiliar com que aquele paciente comece a roncar. Daqui a pouco ele não roncava, ou ele aumentou o ronco. Então, tem alguns medicamentos que vão às vezes piorar essa sintomatologia. Por isso que é tão importante a gente poder estar em conjunto e trabalhando em equipe, com o médico do sono, com o otorrino, né, o fonoaudiólogo, muitas vezes o fisioterapeuta, enfim. Então, sim, o ronco tem tratamento, né? Existe mais de um tipo de ronco, tem o ronco primário e o ronco secundário, né? No caso, o ronco normal, digamos assim, ronco primário e ronco. Então, o ronco primário é aquele que a pessoa tem ronco, né? Ronca, mas ele não tem nenhuma doença de base, né? Mas existe depois o ronco que está relacionado a alguma doença de base, como, por exemplo, um acidente vascular cerebral, né? O paciente que teve um AVC, ele tem maior probabilidade de ter apneia obstrutiva do sono e ronco, né? Então, Uhum. geralmente o paciente que tem apneia, em algum momento da noite ele vai roncar. Mas não necessariamente quem tem ronco vai ter apneia, porque o ronco é só a diminuição da passagem e a apneia é o fechamento. Então, às vezes, a gente tem que diferenciar isso. E é importante, sim, que o paciente, que a pessoa que ronca, procure uma avaliação. Pode ser uma questão, principalmente aqui no sul, né? Pode ser uma questão alérgica, respiratória, pulmonar, que leva a pessoa a roncar, né? E que tratando adequadamente a questão respiratória já melhora. Pode ser uma questão muscular, pode ser várias coisas. Então, assim, realmente é importante fazer um exame do sono, né? Busque um médico do sono para fazer um diagnóstico e saber se tem ou não indicação de tratamento nesse momento. Mas geralmente Uhum. se trata, né? Principalmente quando afeta a vida da pessoa, né? Aquela pessoa que fica com muito Sim. cansaço durante o dia, né? Ou daqui a pouco está dirigindo e dorme na direção e não se dá conta. Então é bem perigoso, né? Uhum. Então é bem importante sim estar procurando ajuda. Tá. A gente recebeu uma pergunta, a gente colocou caixinha de perguntas e a gente recebeu sobre a necessidade de horas de sono no idoso e os hábitos que se deve ter para uma maior qualidade desse sono. Então, existe uma necessidade, todo mundo fala em 8 horas, né? Uhum. Então, se existe essa necessidade, se tem como melhorar a qualidade. Uhum. Sim, na verdade, 8 horas de sono é a média que se fala para a população em geral, pensando em adultos, tá? Porque as crianças, bebês, adolescentes, eles vão ter necessidades de tempo de sono muito diferentes, tá? Então, a gente pensa no Uhum. adulto, né? Então, ali entre 20 anos, mais ou menos, até uns 50, 60 anos, mais ou menos, dando uma ideia, né, didaticamente, assim, a gente pensa numa média de 8 horas de sono por noite, tá? O idoso jovem, ele ao redor de 60 anos, às vezes vai precisar de 8 horas mesmo. Mas a gente tende a observar, né, muitos estudos mostram que o idoso ele tende a necessitar um pouco menos de horas de sono. Então, às vezes vão precisar de 7 horas, 6 horas, e isso vai ser suficiente igualmente para ele. O que importa é que esse idoso possa acordar bem, né? Que sinta que o sono foi reparador. O que é Uhum. preocupante quando esse idoso ele acorda e ele acorda sentindo que ele queria dormir mais, ou ele acorda achando que não foi suficiente, que ele precisa dormir mais, ou que a qualidade não foi tão boa. Então é muito importante que sim, a gente possa estar observando caso a caso, né? Eu estou falando uma média, mas é muito de pessoa para pessoa também. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente fala em cronobiologia, né? Que eu acho que é bem importante a gente poder comentar disso, né? Que é a questão do cronotipo. Então, tem pessoas que elas vão ser mais matutinas, ou seja, são pessoas que vão trabalhar e render melhor a partir de manhã. Vão acordar cedo e vão render bem Uhum. de manhã, início da tarde, vão estar super produtivas e vão estar ótimas. Mas vão ter pessoas que vão ser mais vespertinas, que de manhã elas vão preferir acordar mais tarde e elas vão ser mais produtivas depois do almoço, de tarde, início da noite. E isso, às É o meu vezes, a gente... caso. É o teu caso. E isso, às vezes, a gente não tem muita escolha na nossa sociedade, né? A nossa sociedade, ela impõe
um cronotipo matutino. Aí, se tu não te Uhum, adapta, existe aqueles rótulos, né? Ah, é hiperativa, não se concentra. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes é porque aquele relógio biológico, né, daquela pessoa responde melhor em outros horários. E isso pode acontecer também com o idoso. Né? Então, aquela pessoa que daqui a pouco ela é mais vespertina durante a vida, daqui a pouco ela vai continuar sendo quando idosa, né? Então, é muito de uhum, caso a caso, mas a gente observa, sim, que os idosos tendem a dormir um pouquinho menos. 7, 6 horas, mais ou menos. A gente tem uhum. observado, assim, nos estudos, né? Então, e como melhorar a qualidade do sono? Sim. Existe alguma forma fonoaudiológica de melhorar? Eu até tenho alguns aspectos nutricionais, né, que são bem Sim. importantes. Aham. Na verdade, assim, o que eu vou trazer, eu vou falar um pouco da higiene do sono, tá? Que é extremamente importante, que são alguns hábitos que nos auxiliam a melhorar a entrada no sono, né? E fazer um sono mais tranquilo e de manutenção mesmo. E depois eu posso trazer um pouquinho até como é que é a atuação do fonoaudiólogo, né, nos distúrbios respiratórios do sono, né? Porque a gente fala da deglutição, a gente fala da apneia obstrutiva do sono, né? O que que se faz, né? Como é que se avalia, como é que se trata? Então, isso eu posso estar trazendo um pouquinho também, até para o pessoal entender um pouco qual é a atuação do fonoaudiólogo nessa área. A questão da higiene do sono tem vários aspectos, tá? Então, vou citar alguns que a gente vê muito agora, principalmente na pandemia. Então, por exemplo, o excesso de luz branca. Então, é celular, computador, televisão. Então, a gente às vezes fica muitas horas, né, no celular ou no computador, ou muitas vezes por causa da pandemia, tem atendimento online, aula online, é tudo com a luz branca. Então é importante que a gente possa, em torno de 2 horas antes de dormir, 2 horas antes de ir para a cama, conseguir desligar os eletrônicos. E daqui a pouco vai ler um Uhum, livro, né? Vai ouvir uma música, vai conversar com quem mora contigo, vai fazer uma meditação. Então, tirar, né, nosso olhar daquela luz branca. Porque aquela luz branca, ela entra pela nossa retina, ela chega lá na glândula pineal, que é a glândula responsável por secretar um dos hormônios importantes para o sono, que é a melatonina. E se a gente tem aquela luz branca direto, a gente inibe a produção da melatonina. Então, muitas vezes a gente fica naquele celular ou naquele computador muitas horas, a gente vai entrando madrugada dentro, porque o sono não vem porque a melatonina não começou a ser secretada, porque a gente continua inibindo a secreção dela por causa da luz branca. Então, essa é uma dica extremamente importante, principalmente no atual, né? Durante a pandemia, eu acho bem importante a gente poder ir desligando as luzes ambiente, né, do celular e do computador e mudando aí nossa atividade à noite. Outra coisa importante, a gente poder determinar um horário para parar de trabalhar. Né? Porque principalmente na pandemia a gente está em casa trabalhando, mas também é o local de descanso que a gente tem. E a gente não consegue dar conta às vezes de tudo, porque a gente tem que criar uma rotina. Então, ter um horário que a gente pare de trabalhar, estando em casa, e consiga relaxar, consiga fazer qualquer outra coisa e desacelerar a cabeça, desacelerar o organismo. Essa desaceleração ela não é de uma hora para outra, ela leva algumas horas. Então, daqui a pouco, para de é trabalhar às 6. treinamento, né? Exatamente, exatamente. É mudança comportamental mesmo, né? Então, assim, é uma questão de rotina. Então, o principal para o sono é a gente ter rotina. Rotina para acordar, rotina para trabalhar, rotina para comer, né? Ter os horários, né? Respeitar os horários de comer, respeitar os horários de descanso, respeitar o horário de ir para a cama. E isso é muito importante, a gente poder tá cuidando isso, né? E uma coisa que eu acho bem importante também estar lembrando, na pandemia se falou muito do aumento do consumo de bebida alcoólica, ao redor de 20% por Uhum, causa da pandemia. E isso é uma coisa para a gente ficar atentas, porque o álcool, por mais que ele pareça que ajuda a iniciar o sono, na verdade ele pode até ajudar a iniciar o sono, né? Ele ajuda a gente a entrar no sono, mas ele vai alterar a arquitetura do sono. Né? Então, aqueles ciclos que eu comentei no início, do REM, do não REM, a gente passa por eles 4, 5 vezes durante a noite, às vezes ele vai ser alterado, ou a gente vai ter vários despertares durante a noite, e na outra manhã, na manhã seguinte, a gente vai sentir como se a gente não tivesse dormido bem. Então, o álcool ele não é um facilitador de sono. A gente pode beber de vez em uhum, quando, claro, socialmente ou quando a gente quiser, mas é importante lembrar que ele não é um auxiliar para dormir. Ele, na verdade, acaba nos prejudicando. Então, ter uma cautela aí de sim. quantidade de álcool, horário para tomar. O ideal é também umas 2 horas antes, não tomar grande quantidade na noite.
Então, são Uhum. dicas, assim, importantes para a gente poder estar melhorando aí nossa qualidade do sono. Sim, até junta com aquilo que tu falou bem no início, né? Quem não viu vai ficar gravada a live, que o sono a gente até consegue recuperar 1, 2 dias depois, né? E quando a gente bebe um pouquinho a mais, o dia seguinte tu já acorda mal, né? Com dor de cabeça, dor no corpo, não fica legal. Então, beber conscientemente também é um aspecto muito importante. Eu ia comentar também da questão de comer à noite, né? Muito O importante. ideal é tu dorme às 10, 11 horas da noite. Então, ali pelas 8, tu faz a tua refeição principal, que seria o jantar, né? Uhum. Seja o que for, se for tomar um café à noite ou se for jantar, né? Mas come e de maneira mais leve, né? Porque às vezes o Uhum. pessoal come feijoada de noite e quer dormir bem. E não tem como, né? Então tem que ser uma comida mais leve à noite e depois ali um pouco antes de dormir, até pela questão da glicemia, né, durante a noite, é importante fazer um lanchinho leve, que daí, claro, cada nutricionista vai prescrever de uma forma, mas uma coisinha bem leve, assim, uma ceia só para relaxar e dormir. Tem alguns alimentos que estimulam a produção de L-triptofano, que é um precursor da serotonina e melatonina, que a gente acaba consumindo e nem sabe, né, que eles ajudam a auxiliar. Então, nozes, sementes, ovos, a banana também ajuda nisso. Então, não que agora tenha que comer todo dia esses alimentos, mas assim, quando tu tá sentindo que tá tendo uma dificuldade maior com o teu sono, não tá tendo aquele sono regular, é importante incluir esses alimentos. Eu não sei se tem mais alguma consideração, Aline. Não, eu só queria complementar essa questão da alimentação, porque muitas vezes a gente também tem que cuidar, restringir a quantidade de líquido à noite. Porque quando a gente bebe Também. muito à noite ali, depois das 7, se a gente continua bebendo muito, mesmo que seja água, que seja benéfico, a gente tende a fragmentar nosso sono à noite. A gente acaba acordando várias vezes para ir no banheiro, porque a gente bebeu muito à Uhum. noite. E isso acaba piorando a qualidade do nosso sono. Então, quando a gente vai acordar no outro dia, a gente acorda ainda cansada, porque a gente acordou diversas vezes. Então, a dica é que a gente possa se hidratar bem durante o dia, né? Desde de manhã até de Uhum. tarde. E o ideal é que ali ao redor das 7 horas, mais ou menos, a gente possa restringir aqueles líquidos. Para das 7 até umas 9, 10 horas a gente conseguir fazer a digestão, né? E ir no banheiro quantas vezes a gente precisar, mas a gente ir para a cama com uma barriga mais leve. E a gente não precisar acordar na madrugada para ir no banheiro. Então, a gente mantendo o sono sem fragmentação, sem os despertares ou microdespertares, a gente tende a manter um sono de qualidade e de quantidade. Então, a gente consegue ter aquele sono de manutenção. Isso é extremamente importante, justamente para não fragmentar alguns estágios do sono mesmo, né? Então, é extremamente Uhum. importante. Só queria Porque trazer um acaba de. pouquinho. Fala, Desculpa. fala, desculpa. Não, imagina. Eu ia comentar que acaba desregulando toda a semana, né? E Sim. desregula teu sono na sequência, porque uma noite mal dormida, no dia seguinte tu já não vai dormir tão bem, porque tu tá mais cansado, porque tu não se recuperou na noite anterior. Então, por isso que é super importante a gente ter essa higiene do sono, né? Muito, muito. E eu só queria comentar um pouquinho, assim, da atuação fonoaudiológica rapidamente na área da apneia obstrutiva do sono. Como é que acontece, assim, qualquer sinal ou sintomatologia que vocês estão observando de sono, né, vocês veem que vocês não estão dormindo tão bem, já há algum tempo não dormem bem, né, ou estão sentindo cansaço excessivo durante o dia, dificuldade de concentração, qual é o primeiro passo? É procurar um médico do sono, né, procure um médico do sono, faça uma avaliação clínica com ele. Ele provavelmente vai lhe pedir um exame do sono. Na polissonografia é o padrão ouro, mas tem outros tipos de avaliação e de exame do sono, para a gente poder fazer um diagnóstico, né? E então identificar qual é o melhor tipo de tratamento para aquele caso. Né? Então, por exemplo, se o paciente tem uma apneia obstrutiva do sono, geralmente de leve ou moderada intensidade, né? Ou às vezes grave, alguns estudos estão mostrando, agora os primeiros estudos demonstrando eficácia do tratamento fonoaudiológico nos pacientes graves também.
buscar, muitas vezes o médico já vai estar ele encaminhando, né, para atendimento fonoaudiológico, né? Geralmente é o fonoaudiólogo que tem uma formação em sono, não é qualquer fonoaudiólogo que atende a área do sono, então é importante ter formação em sono, né? Muito importante. E o fonoaudiólogo que tiver realmente indicação para aquele paciente, ele vai estar trabalhando na questão muscular, na questão funcional, de melhora de tônus, de coordenação e de funcionalidade mesmo, né? Tanto da questão da respiração, quanto da mastigação, quanto da deglutição, favorecendo aí o tratamento e a diminuição do número de eventos respiratórios durante a noite, seja apneia, seja ronco. O tratamento padrão para a apneia obstrutiva do sono é o CPAP, né, que é aquela máscara que se usa. Geralmente é a primeira indicação do médico, principalmente quando é apneia de moderada a grave, mas já tem estudos demonstrando eficácia sim, né, em meta-análise, inclusive, muito boas, demonstrando que o tratamento fonoaudiológico, né, com o fonoaudiólogo com formação em sono, realmente, auxilia a melhora e o tratamento, né, favorecendo, sendo um tratamento adequado para os pacientes com apneia obstrutiva do sono de leve a moderado. Então, Uhum. é uma opção muito boa. Claro, não é todo paciente que vai ter indicação, por isso que é importante passar pelo médico do sono primeiro, fazer uma avaliação. A gente tem outros tipos de tratamento odontológico, tratamento com psicólogo com formação em sono, que trabalha a questão comportamental. Então, vai depender muito do caso a caso, né? Então, assim, o fonoaudiólogo trabalha nessa área, trabalha nessa equipe, mas a gente tem que realmente avaliar para saber se ele vai ter indicação ou não do tratamento. Então, eu vou acrescentar, né, que na nutrição eu desconheço uma especialização em sono, mas existe hoje uma especialidade dentro da nutrição, que é a nutrição comportamental. Então, que ajuda a alterar os comportamentos também em relação ao sono. A serotonina tem total ligação com o apetite. Então, se a gente dorme mal, a tendência é ter um apetite aumentado. E às vezes a gente descontrola o sono, começa a engordar e não sabe por que está acontecendo, né? E na verdade foi um descontrole no dormir, né? Uma desordem no sono que acabou causando esse ganho de peso. Então, existem nutricionistas para isso. Se alguém quiser indicação, pode mandar direct que eu indico. Tenho algumas parceiras e que elas trabalham as mudanças de comportamento durante todo o dia, porque não é só na hora do sono, né? Durante todo o dia a gente altera comportamentos que vão ajudar a ter um sono melhor. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas, né, Aline? Claro, Ver se o claro. pessoal tem. Eu vou dar uma subidinha aqui para ver se tem alguma pergunta já. Eu vi Claro, que não, com algumas certeza. pessoas falaram logo no Eu vou início. complementar o que tu falaste sobre a questão da especialidade, né? Então, na fonoaudiologia, a gente não tem uma especialização em fonoaudiologia do sono, ela não é uma especialidade, ou seja, o Conselho Federal de Fonoaudiologia ainda não reconheceu como uma especialidade, tá? A gente teve o primeiro parecer, né, do Conselho de São Paulo, né, reconhecendo a fonoaudiologia do sono como mais uma atuação fonoaudiológica, mas ainda não é uma especialidade. O que a gente tem? A gente tem a certificação em fonoaudiologia do sono, que é oferecida pela Associação Brasileira do Sono, que é uma associação brasileira, né, multidisciplinar, que oferece essa certificação. Então, hoje em dia, o ideal, né, quando o paciente procura e precisa de um fonoaudiólogo na área do sono, é que ele vá lá no site da Associação Brasileira do Sono e veja todos os profissionais certificados em fonoaudiologia do sono, de acordo com o estado e cidade, tem todos os contatos nossos lá. Nós somos atualmente 28 certificadas em todo o Brasil. Esperamos aumentar esse número em breve. Tem edital aberto para certificação para esse ano. Então, está aberto, vai acontecer certificação esse ano para o fonoaudiólogo que quiser fazer. Então, sim, o ideal é buscar um profissional que seja certificado em fonoaudiologia do sono, né? Que tenha formação e que vá saber, né, atender e buscar melhor tratamento e melhores objetivos aí clínicos para o paciente, né? Sim. Ai, ótimo. Quanto mais tiverem, melhor, né? Sim. Então, eu vou comentar aqui o que nos falaram. A nutricionista Bruna Eduardo, ela inclusive é uma nutricionista comportamental, falou que é um assunto muito importante, agradeceu. A doutora Milene Bertolini colocou excelente, amei. Teve um eu também aqui, mas eu não sei
Deixa eu ver se eu consigo voltar sobre o que que era. Foi no meio da live. E aqui tem uma pergunta da Miriam, importante sobre a última refeição. Já ouvi dizer que não se deve consumir frutas à noite, que tiram o sono. Até ouvi dizer que não se deve comer banana à noite, pois há risco de óbito. Olha, essa informação eu não tenho se há um risco de óbito, nunca ouvi falar isso, mas assim, não existe nenhum estudo que eu conheça sobre algum risco. O que a gente deve levar em consideração é o índice glicêmico dos alimentos, porque algumas frutas, por mais que seja fruta, elas têm um alto índice glicêmico, né? E quando a gente está com muita glicose na corrente sanguínea, a gente acaba ficando mais ativo e provavelmente vai ter uma dificuldade maior para pegar no sono. Então, é só isso que se deve levar em consideração. Dá para comer fruta sim à noite, vai depender muito da quantidade e do índice glicêmico daquela fruta. O ideal é consultar com uma nutricionista e verificar o que está comendo de errado à noite, que está alterando o sono. Tem outra pergunta aqui da Laura. Oi, tenho visto 90% dos pacientes em consultório que gostariam de perder peso, têm problemas com sono, dormem bem à tarde e não têm uma qualidade de sono, provavelmente à noite. Isso é um problema, né, Aline? É um problema, sim, é um problema, porque quando a gente dorme à tarde, né, o ideal, principalmente os adultos, tá? Então, assim, não se indica a soneca da tarde, justamente para não prejudicar o sono da noite. Porque quando a gente fala em ritmo circadiano, né, que se fala muito, né, se ouvir falar do ritmo circadiano, a gente precisa do claro e do escuro, né? Então, por exemplo, a gente vai dormir no escuro e no claro a gente tem que estar acordado. É assim que o nosso relógio funciona, é assim que o ritmo circadiano funciona. Então, o que acontece? Quando a gente dorme à noite, a gente consegue ter a secreção dos hormônios que a gente precisa. Então, por exemplo, a melatonina, que ela é um indutor de sono, é um hormônio, né, que é secretado, enfim, ele auxilia na entrada do sono e ele só é secretado no escuro. Por isso que, por exemplo, quando a gente está com o celular, a gente inibe a secreção da melatonina. Né? Então, alguns hormônios, várias questões bioquímicas e reações bioquímicas que acontecem no cérebro durante o sono, só acontecem por causa do escuro, que é a noite. Então, tem um porquê de dormir à noite. E quando a gente dorme de Ela dia... fez uma... Desculpa. Ela fez uma correçãozinha que não é dorme à tarde, é dorme bem tarde. Ah, tá, entendi. A pessoa que dorme bem tarde e tem uma má qualidade de sono. Tá. Só vou complementar então o raciocínio, caso sirva para alguém. Porque o que acontece? Sim. Se dorme à tarde, né? O ideal, se realmente precisa dormir à tarde, o ideal é no máximo meia hora. Por quê? Porque depois de 30 minutos, a gente já entra no sono profundo. E o sono profundo, a gente tem que ter à noite, para secreção desses hormônios, sintetização de proteínas. Se a gente tem um sono profundo de tarde, a gente vai diminuir o sono profundo da noite. E daí prejudica todo o nosso ciclo de sono da noite. Então, o dormir de tarde já dei uma dica e uma orientação sobre dormir após o almoço. Quando a pessoa dorme bem tarde e tem uma pior qualidade de sono, por quê? O que acontece? Então, tem que ver alguns aspectos, né? O porquê que ela está dormindo muito tarde, se é porque ela ou ele está muito tempo no celular, muito tempo na televisão, e se a gente diminuindo essas luzes, ele conseguiria dormir mais cedo, por exemplo, né? Ou, o que acontece? Quando a gente dorme mais tarde, às vezes a gente pode perder o primeiro ciclo da noite. E o primeiro ciclo da noite é onde a gente tem o mais tempo de sono N3, que é o sono profundo. E se a gente não tem quase sono N3 ou tem redução, a gente vai prejudicar nossa arquitetura do sono, né? Então, de manhã a gente vai realmente acordar mais cansado, porque a gente perdeu aí ou diminuiu muito o primeiro ciclo do sono. Ou às vezes até perdeu todo o primeiro ciclo, por causa do horário, né? Então, isso, claro, vai prejudicar a qualidade de sono, porque a gente não vai ter todas as fases do sono que a gente precisava ter, né? A gente tem uma porcentagem que a gente espera ter por fase de sono, porque cada uma tem sua necessidade para o nosso organismo. E quando a gente tem uma diminuição de alguma dessas fases, a gente vai ter realmente prejuízo de qualidade de sono e, consequentemente, qualidade de vida, né? No outro dia, começa a ter dificuldade de concentração, fica se arrastando, aí fica à base de café no outro dia. Então, é bem
complicado. Ah, continuando os comentários, a Paula escreveu: adorei esse assunto, gurias. A Laura colocou: e falando em idosos, durante o sono é quando ocorre a síntese de proteína. E nessa faixa etária, quando necessita principalmente de proteína. A gente falou um pouquinho, Laura, sobre a sarcopenia, a importância, né, da proteína. Na verdade, assim, o gasto acaba sendo em reposição para aquele paciente que não tem um controle do sono, né? Sim, Deixa eu ver se tem mais. e até complementando essa questão alimentar que a gente falou, quando o paciente, por exemplo, a pessoa, né, vai dormir mais tarde ou tem diminuição de N3 à noite, né? O N3, na verdade, por ser sono profundo, ele também secreta o hormônio, vários hormônios e entre eles o hormônio da saciedade. Então, muitas vezes a pessoa ela tende a ganhar peso quando ela dorme mal, porque ela não tem a secreção desse hormônio se ela não dorme bem ou se ela não pega o N3 o tempo que ela precisaria. Então, ela não tem a secreção desse hormônio, então ela tem dificuldade de sentir a saciedade, porque ela não secretou o hormônio à noite. Então, ela tende a Uhum. comer mais. Então, é um ciclo vicioso, por isso que a gente vê muitos estudos demonstrando que o sono ruim ou não tratado, né, ou alteração de sono não tratada, acaba levando aquela pessoa a ganhar peso, né, muito por causa dessa questão bioquímica. Uhum. Sim. E também a questão de que alguns pacientes acabam sendo disfágicos, né, e não conseguem se alimentar direito. Eu acho que daí entra a questão da sarcopenia, né, daí acabam desenvolvendo por não ter o atendimento correto. A Patrícia Rocha perguntou sobre bebês e neonatos. Eu não entendi direito a pergunta dela. Vocês Então, ela quis saber fazem eu acho que era tratamento nos bebês e nos neonatos? tratamento para quê? Não sei qual é a questão dela, se é Eu acho que é deglutição, se é pros... sono. Se puder complementar, por favor. Patrícia, se tu puder nos explicar o que tu precisa saber sobre neonatos e bebês, a gente... Porque a apneia. Apneicos. Então, na verdade, vai ter que avaliar. Porque assim, tem que ver o que tu considera como apneico, né? Então, por exemplo, o bebê, quando ele está deglutindo, ele precisa ter apneia entre uma deglutição e ele precisa ter apneia durante a deglutição para conseguir deglutir, né? E muitas vezes essa apneia é normal, quando é a apneia da deglutição é normal, mas quando a gente pensa em apneia do sono, a gente realmente tem que identificar qualquer nível de apneia na criança, ela não é considerada normal, né? Então, um evento por noite, um evento por hora já é patológico, então já precisa investigar, precisa saber o que está acontecendo, tá? Os bebês têm que investigar, não sei exatamente, tem que. Claro, isso é muito amplo, né? Bebês apneicos. Eu não consigo nem comentar muito, assim, porque teria que ver o caso a caso, tem que ver o que tu considera apneia, qual foi o momento que observou aquela apneia no bebê, por que tá preocupado. Então, tem várias questões, porque, por exemplo, tem bebês que nascem com algumas questões anatômicas, como laringotraqueomalácia, né? Ou outras questões aí que a gente tem que estar atentos, porque ele vai ter às vezes, aquela apneia, né? Pela própria malformação. Assim, os bebês prematuros, na verdade, eles vão ter um olhar bem diferenciado, assim, né? Porque tudo que eu tô trazendo aqui da live é focado mais nos adultos e idosos, né? Bebês prematuros, crianças, é uma outra live, né? É um outro momento até. A gente consegue fazer mais de uma live até só sobre bebês prematuros. Então, realmente, é Uhum. uma população completamente diferente, né? Tem que observar em que momentos que eles têm, né? O que está relacionado, tem que estar acompanhando de perto. Sim, os Frequência bebês. também, né? Oi? A frequência também que tem essas Isso. apneias. E os bebês prematuros eles tendem a ter várias dificuldades funcionais, inclusive, né? Os bebês prematuros tendem a ter uma dificuldade de sucção, inclusive na mama, dificuldade de deglutição em alguns momentos. Então, realmente, teria que ver caso a caso. Fica muito amplo para eu realmente conseguir Sim. A aprofundar Patrícia tudo até nisso. pediu uma sugestão. O ideal é que se converse com o pediatra, né? O que se sugere, tá? Se o bebê ele tá apresentando algum tipo de apneia, vocês observam que quando ele dorme ele não tá respirando, precisa falar com o pediatra primeiramente, né?
porque, claro, os exames de sono nos bebês é completamente diferente de como a gente pede para os adultos e idosos, ou mesmo crianças, né? Vai se indicar um exame do sono só a partir dos 6, 7 anos de idade. Então, bebês que apresentam paradas respiratórias, eles precisam ser olhados com cautela pelo pediatra, tá? Pelo pediatra que acompanha, né? E se o pediatra, enfim, não gostar da abordagem, ou se o pediatra daqui a pouco pedir para buscar algum pneumo especialista, busque um médico do sono infantil, né? Que ele vá saber te orientar melhor, tá? Ah, ela está Depois pedindo para fazer uma live sobre prematuros de bebês, por favor. Ó, uma sugestão, Aline. sim. Mas é isso que Então eu sinto. tá, eu quero te agradecer imensamente, um assunto super interessante. Eu acho que está todo mundo preocupado com a qualidade do sono, porque tem muita gente comentando o quanto alterou a sua qualidade de Sim. sono. E eu acho que assim, a gente, claro que não tem como falar tudo que é importante nessa área em só uma hora, mas eu acho que foi muito esclarecedor. Agradeço muito a tua disponibilidade, foi muito legal. E fica aí a sugestão, né? De repente fazer uma sobre prematuros e bebês. Eu agradeço de coração o convite, fiquei muito honrada, muito feliz, muito obrigada, Graziela, pela confiança. Pessoal que está nos assistindo, obrigada por terem ficado, obrigada pelas perguntas, pelos comentários. Eu fico super à disposição pelo direct do meu Instagram, podem me contatar se tiverem ainda perguntas, quiserem comentários ou enfim orientações, eu fico super disponível, com certeza. O vídeo vai ficar gravado no @Nutrical, no nosso IGTV. E ali eu vou colocar o arroba da Aline, porque é bem difícil teu sobrenome, né? Então, melhor Sim. colocar ali o arroba. E quem tiver interesse em fazer algum questionamento ou até marcar com a Aline, pode fazer tudo pelo direct, né, Aline? Claro, com certeza, ficarei super feliz. Então tá. Muito obrigada, obrigada a todos que Obrigada. assistiram e vai ficar gravadinho para vocês daqui uns minutinhos. Tá Tá bem. bom? Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.